Olá, pessoal. Nós vamos iniciar hoje, nessa videoaula, o estudo da trigonometria. Antes de irmos para o ciclo trigonométrico, nós vamos fazer uma pequena revisão da trigonometria que vocês já estudaram, a trigonometria no triângulo retângulo. Neste capítulo, vocês aprenderam a resolver problemas do tipo: qual a altura do prédio? Tá? Então, nós estamos trabalhando agora no triângulo retângulo. Vamos usá-lo no ciclo trigonométrico, estender as suas definições para uma circunferência que é o nosso ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico é uma circunferência especial. Mas agora vamos retomar os conceitos que vocês já tiveram sobre triângulo retângulo. No nono ano, vocês estudaram o triângulo retângulo e quando vocês iniciaram o estudo, vocês aprenderam as relações métricas no triângulo retângulo. Essas relações, elas estabelecem propriedades existentes entre os elementos, entre as medidas dos elementos do nosso triângulo retângulo. Que elementos tem esse triângulo retângulo? Então, vocês aprenderam que ele se chama triângulo retângulo porque ele tem um ângulo reto e que a medida do lado que fica de frente, a gente diz, oposta ao ângulo reto, recebe o nome de hipotenusa. E que os dois lados do triângulo que ajudam a formar a minha hipotenusa são os chamados catetos. Tá? Normalmente, todo professor coloca no ângulo reto o vértice A. Eu, de propósito, já coloquei outro vértice no ângulo reto. Por quê? Porque algumas pessoas se habituam que o teorema de Pitágoras, a principal relação no triângulo retângulo, é sempre A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Não, ela não é. A relação métrica, o teorema de Pitágoras, ela fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu prefiro esta forma, porque nem sempre o comprimento A do meu lado está no lugar da hipotenusa. Então, aqui nesse triângulo eu já fiz isso, coloquei o vértice A lá em cima, o B e o C. Deixa eu esclarecer também algo aqui, que depois na geometria a gente vai usar muito. A gente pode iniciar nomeando os vértices de uma figura geométrica por qualquer um dos seus vértices. Porém, o certo na nomeação é, ao escolher o ponto para iniciar, que vocês vão chamar de A, o vértice A, vocês devem escolher um sentido de percurso. Ou vocês devem seguir a figura no sentido horário ou no sentido anti-horário, para nomear todos os seus vértices. Tá? Então, aqui, como eu chamei o meu vértice superior de A, eu comecei no sentido anti-horário, o B e o C. Então, o meu vértice D vai ser o meu ângulo B, ele vai determinar a medida da minha hipotenusa, certo? E aí, eu coloquei, então, para o vértice A, o cateto A. Cateto que fica de frente para o ângulo, a gente dá o nome com letra minúscula. Para o cateto B, então, ele ficou no lugar da minha hipotenusa. E para o vértice C, o outro cateto do meu triângulo. Tá? Nós temos alguns segmentos importantes dentro do nosso triângulo retângulo. Mas a principal relação métrica, que foi a que eu falei para vocês, é o teorema de Pitágoras. A Prof. Beth tem o hábito de, sempre que usar o teorema de Pitágoras, colocar entre parênteses o TP. Então, se eu coloco o TP, todo mundo sabe que eu estou usando hipotenusa A ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Nesse meu triângulo, neste que eu desenhei, a expressão seria B ao quadrado igual a ao quadrado mais C ao quadrado. Vejam que não é sempre A ao quadrado mais B ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, vai depender do nome dos vértices, o nome na minha hipotenusa, né? O símbolo da minha hipotenusa. Bem, num triângulo retângulo, nós temos esse segmento de reta que parte do ângulo reto e encontra a hipotenusa também formando um ângulo de 90 graus. Esse segmento interno ao meu triângulo retângulo, ele recebe o nome de altura relativa à hipotenusa. Então, vejam que eu não estou falando a altura do triângulo, eu estou falando de altura relativa à minha hipotenusa. Tá? Então, assim,
nós aprendemos a área do triângulo, né? Como base, vezes a altura dividido por 2. Quando a gente vê um triângulo retângulo, o que a gente faz? A gente vê o BC como base, então a gente faz cateto, vezes AB, como altura. E aí a gente faz a área do triângulo retângulo, cateto vezes cateto. Eu posso calcular esta área usando a medida da minha hipotenusa, desde que eu tenha a altura relativa a ela. A altura tem que ser o segmento que forme um ângulo de 90 graus com a minha base. Então, eu posso calcular também a área do triângulo retângulo fazendo hipotenusa vezes a altura relativa à hipotenusa. Ok? Bem, quando eu traço essa altura, ela divide a minha hipotenusa em 2 segmentos. O segmento que vem de A até H, ele é chamado de projeção do cateto C. É como se eu estivesse numa aula de artes e eu fizesse a sombra desse cateto C sobre o meu chão, que seria a minha hipotenusa. Então, o M e o N, que nós vamos utilizar, representam as projeções de cada um dos catetos. Na minha figura, eu coloquei o M abaixo da altura e o N acima da minha altura. Então, o N é a projeção do cateto C. O M é a projeção do meu cateto A nesse triângulo retângulo. Então, M e N são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Temos agora todos os elementos do nosso triângulo retângulo e podemos estabelecer, através da semelhança de triângulos, algumas relações importantes. Tipo, o cateto A ao quadrado é sempre igual à hipotenusa vezes a projeção do seu cateto. Qualquer cateto do meu triângulo elevado ao quadrado é sempre igual ao produto da sua projeção pelo valor da hipotenusa. Eu posso escrever A ao quadrado igual a B vezes M, posso escrever C ao quadrado igual a B vezes M. Essa é uma das relações que nós temos métricas dentro do triângulo retângulo. Gente, eu sempre preferiria escrever cateto ao quadrado igual hipotenusa vezes projeção do cateto. Escrever com linguagem em vez de colocar símbolos, tá? Mas aqui no momento estou escrevendo assim para vocês. Outra relação importante que nós temos é que a hipotenusa vezes a altura relativa a ela é sempre igual ao produto dos catetos. Então, através da semelhança de triângulos, vocês viram todas essas relações no nono ano. Eu aqui apenas vou recordá-las, tá? E uma última relação que diz que o quadrado da minha altura é igual ao produto das minhas projeções. Então, h ao quadrado igual a m vezes n. Existe uma relação que ela é óbvia, né? Que a hipotenusa é a soma da projeção m com a projeção n. Então, por ela ser tão óbvia, né? A gente costuma não escrever, mas ela existe sim. O meu B é o meu M mais o meu N. Vocês usaram essas relações métricas, vocês fizeram exercícios no nono ano. Nós vamos apenas relembrar fazendo um único exercício. Vamos a ele, então. Encontre o valor de x na figura. Aqui está a minha figura. Então, o que eu tenho que reconhecer? Bem, primeiro eu estou reconhecendo que eu tenho um triângulo retângulo, que o ângulo reto está lá, ó, entre o 5 e o 12, e que este x também está formando um ângulo reto aqui com um cateto que a gente chama de hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Então, este x está fazendo o papel da altura relativa à minha hipotenusa. Bem, o que eu tenho? Tenho a medida de 2 catetos, não tenho o valor da hipotenusa e preciso da altura relativa. Então, inicialmente, o que nós vamos fazer? Como nós temos as medidas dos catetos, vamos calcular o valor da nossa hipotenusa, usando o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Eu chamei a minha hipotenusa de A. Posso usar qualquer letra, Y, qualquer uma delas. Então, meu A ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Meu A ao quadrado, 25 mais 144, meu A ao quadrado é 169. Raiz de
169 é 13. A minha hipotenusa vale 13 unidades. Agora que eu tenho a minha hipotenusa, eu preciso pensar em que relações aparecem a medida da minha altura. Nós temos duas. A minha altura ao quadrado igual ao produto das projeções dos catetos. Não tenho as projeções dos catetos, mas tenho uma relação que diz que a hipotenusa vezes a altura relativa a ela é igual ao produto dos catetos. É esta relação que eu vou usar. Então, minha hipotenusa vezes altura igual a cateto vezes cateto. Minha hipotenusa é 13, minha altura é x, um cateto é 5, o outro cateto é 12. Vamos substituir, tá? Então, agora, 5 vezes 12, 60, meu x será 60 sobre 13. Não tenho como simplificar, vamos nos habituar, porque logo ali em frente, na trigonometria, nós não vamos fazer divisões, nós vamos usar frações irredutíveis, o que significa que, quando for possível, nós vamos simplificar. Bem, esse é o valor do nosso x. No nono ano também, nós aprendemos outras relações existentes no triângulo retângulo. Porém, essas relações estão relacionadas com os ângulos nos vértices, né, que não são o nosso ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui aquilo que nós chamamos de razões trigonométricas. Elas têm a ver com o tamanho, vamos falar assim, da abertura existente em cada um dos nossos vértices, né? Então, aqui nós temos um triângulo retângulo. Novamente, eu vou nomear seus vértices. Meu ângulo reto está no vértice B. Então, a gente costuma dizer que é um triângulo retângulo em B, porque no vértice B é que está o ângulo reto. E aí, nós vamos reconhecer, tá? Nós vamos primeiro reconhecer aqui, então, nós temos o ângulo reto, que o cateto que fica de frente para o ângulo reto é a minha hipotenusa. E aí, vocês aprenderam o seguinte, eu vou escolher um dos ângulos. Eu escolhi o ângulo C para trabalhar. Em relação ao ângulo C, nós temos dois catetos, além da hipotenusa, o cateto BC e o cateto AB. Então, eu sei que lá no nono ano muita gente se confundia, colocava sempre os nomes dos catetos no mesmo lugar. Não é assim, tá, gente? O meu ângulo X, meu ângulo alfa, ele está sendo formado pela hipotenusa com o cateto BC. Então, esse cateto BC, que ajuda, junto com a hipotenusa, a formar o meu ângulo, é aquele que nós chamamos de cateto adjacente. Lembrem-se, a gente fala assim, nossos vizinhos, né? Nossos vizinhos estão adjacentes, quer dizer, os nossos vizinhos estão ao nosso lado. A adjacência significa ao lado de. Então, quem é que forma o meu ângulo alfa junto com a minha hipotenusa? O cateto BC. Então, este cateto será chamado de cateto adjacente. Já o outro cateto, que está no lado oposto, meu vizinho em frente. Então, em frente, o meu vizinho de frente é o meu cateto oposto. Não esqueçam essas definições, ó. Que está de frente para o ângulo, cateto oposto, que ajuda o ângulo a ser formado, o cateto adjacente. Isso em relação ao ângulo alfa colocado no vértice C. Se nós tivermos outro ângulo em outra posição, os catetos vão mudar de nome, tá? Então, nós definimos, quando vimos isso, nós definimos as três razões trigonométricas. O professor disse para vocês que toda vez que vocês dividirem o cateto oposto, a medida do cateto oposto pela hipotenusa, vocês vão encontrar uma razão trigonométrica chamada de seno do nosso ângulo. Da mesma forma, se eu dividir o cateto adjacente de um ângulo pelo valor da hipotenusa, vou encontrar uma razão trigonométrica chamada de cateto adjacente. E se eu dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente deste ângulo, eu vou obter uma razão trigonométrica chamada de tangente. Muita gente não faz esse questionamento, professor, mas eu vou fazer com vocês. Primeiro, por que chamado de seno? Por que sempre alfa? Gente,
eu posso aumentar ou diminuir o tamanho dos catetos, mas manter esse ângulo alfa, mantendo a abertura. Vejam, imaginem vocês ali no vértice C e vocês irem traçando retas paralelas ao BC. Venham trazendo a reta BC para próximo do ângulo. Eu vou diminuindo os valores dos catetos, porém a minha abertura continua sendo a mesma. Então, na história da matemática, se percebeu isso, que uma abertura, eu posso ir aumentando os seus catetos, mas a razão entre as medidas do triângulo, nestas ordens, elas continuam sendo sempre as mesmas. Então, deu-se o nome de seno para a relação que divide o cateto oposto pela hipotenusa. Deu-se o nome de cosseno para o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Deu-se o nome de tangente ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Nesta ordem. Ah, professora, mas não podia ser hipotenusa sobre oposto? Por que nesta ordem? Gente, na realidade, no 9º ano a gente só aprende as 3 iniciais. As razões trigonométricas não são 3. As razões trigonométricas são 6. Porque se ela é uma razão, ela é uma divisão. E eu posso dividir qualquer 2 dos nossos lados. Então, assim como eu tenho o cateto oposto dividido pela hipotenusa, resultando em seno, eu tenho hipotenusa dividido por cateto oposto, resultando numa outra função trigonométrica, que seria, na realidade, entendida como o inverso do nosso seno, e que vai receber o nome de cossecante. Da mesma maneira, o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Sim, mas não poderia ser. Claro que pode. Hipotenusa sobre cateto adjacente. Mas nós vamos entender que esta razão é o inverso do cosseno e que ela recebeu um nome de secante. Assim como a tangente ficou cateto oposto sobre cateto adjacente, vai existir uma outra razão, que é o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto, em que a ordem dos elementos da minha razão, porque uma razão é uma divisão de um número por outro, estão sendo invertidas. Bom, mas então se eu tenho cateto adjacente dividido pelo oposto, eu não tenho a tangente, eu tenho o inverso da tangente, que vai receber o nome de cotangente. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que no 9º ano a gente foi apresentado as 3 primeiras razões trigonométricas. Na realidade, elas não são só 3, elas são 6, porque existem as razões inversas de cada uma delas. E cada uma delas recebeu um nome. Nós vamos falar mais adiante sobre elas, porque nós vamos trabalhar nesse ano com as 6 razões trigonométricas. No triângulo retângulo, a gente costuma trabalhar com seno, cosseno e tangente. Quando a gente vai para o ciclo trigonométrico, a gente trabalha com seno, cosseno, tangente, o inverso do seno, a cossecante, o inverso do cosseno, a secante, e o inverso da tangente, a cotangente. Tá? Então, é isso que nós vamos estudar agora, ok? Bom, quando se usam as razões trigonométricas, professora? Quando a gente está num triângulo retângulo e a gente tem informação de um ângulo diferente do ângulo reto. Então, a gente tem a informação do ângulo e tem uma medida de um lado e precisa achar qualquer outro lado do nosso triângulo, nós usamos as razões trigonométricas. Queria salientar com vocês aquilo que eu falei antes. Se eu trocar o ângulo de lugar, agora eu peguei o ângulo beta lá no vértice A. Ele pode ser chamado de ângulo A, ângulo beta, ângulo BAC ou CAB, com chapéuzinho no A. O chapéuzinho, acento circunflexo no A, ele identifica que aquele é o vértice onde se localiza o meu ângulo. Então, se eu colocar o meu beta lá no A, vejam que quem ajuda a formar o ângulo beta com a hipotenusa é o cateto AB. Então, ele passa a ser chamado de cateto adjacente. Já o cateto BC desse triângulo, ele fica oposto, ele fica de frente ao ângulo A. Então, ele é chamado de cateto oposto. Então, muda o ângulo de posição, mudam os nomes dos catetos. Então, essas informações, além dessas informações, vocês receberam mais uma informação. A informação que vocês receberam foi a tabela dos valores dos ângulos básicos.
A professora, quando definiu seno, cosseno e tangente, ela foi trabalhando com vocês da seguinte forma. Ela pegou um quadrado, vocês estabeleceram uma medida para o lado desse quadrado, ela traçou a diagonal, vocês calcularam o valor da diagonal, porque o valor da diagonal do quadrado é calculado através do teorema de Pitágoras, e encontraram uma expressão para calcular em função do lado do nosso quadrado. Então, a diagonal de um quadrado é o lado raiz de 2. Em seguida, a professora pegou esse triângulo retângulo que a diagonal formou com uma parte do nosso quadrado, mostrou para vocês que aquela diagonal, ela dividiu o ângulo de 90 em dois ângulos de 45 graus, e nesse triângulo retângulo com um ângulo 45 graus, vocês calcularam o seno, cosseno e a tangente de 45 graus. Como eu falei anteriormente, eu posso mudar as dimensões do ângulo, dos lados, dos catetos, mas se eu mantiver a abertura de 45 graus, o seno, cosseno e tangente, a razão entre o oposto e a hipotenusa, o adjacente e a hipotenusa, o oposto e o adjacente vão se manter constantes. Então, vocês foram calculando os valores de seno, cosseno e tangente no quadrado para o ângulo de 45 graus. Da mesma maneira, a professora pegou um triângulo equilátero, 3 lados com as mesmas medidas, 3 ângulos iguais a 60 graus. Traçou a altura do nosso triângulo equilátero, formou, porque a altura tem que partir de um vértice e chegar no lado oposto, formando sempre um ângulo de 90 graus. Esta é a definição geométrica de altura. Dividiu, então, o meu triângulo equilátero em 2 triângulos retângulos, um ângulo de 60 e um ângulo de 30. E nesse triângulo também, primeiro vocês usaram o teorema de Pitágoras, calcularam como se calcula a altura desse triângulo equilátero, tá? Que é L raiz de 3 sobre 2, e fizeram, então, o cálculo do seno, cosseno e tangente para 30, seno, cosseno e tangente para 60. O que vocês obtiveram? A tabela dos valores dos ângulos básicos. Então, esta tabela que traz o seno de 30, o cosseno de 30, tangente de 30, 45 e 60, ela é conhecida como tabela dos ângulos. Alguns professores falam em notáveis. Eles não são os notáveis. Eles fazem parte dos notáveis. Além desses 3, nós temos mais 5 ângulos notáveis que nós vamos estudar e vamos aprender a determinar o valor do seu seno, do seu cosseno, da sua tangente, olhando para o ciclo trigonométrico. Então, eles passam a ser esses 5, um ângulo de 0, de 90, 180, 270 e 360, junto com o ângulo de 30, 45 e 60, então são 8 arcos notáveis, 8 ângulos que eu tenho obrigação de saber os seus valores de seno, cosseno e tangente, tá? Gente, existe uma forma, E quem assistiu o aulão do professor Gustavo Reis, na nossa semana de matemática, ele colocou para vocês lá, a gente tem como construir essa tabela? Sim, a gente tem como construir sem decorar rapidinho. Põe os ângulos em ordem crescente, o seno, cosseno e a tangente são razões, então nós vamos pôr um traço de fração. São duas, a razão é entre 2 elementos, então nós no denominador de todas essas frações nós colocamos o número 2. E no numerador nós colocamos raiz, porque sempre que nós usamos o teorema de Pitágoras, nós extraímos a raiz para calcular qualquer coisa. Para calcular o valor da hipotenusa, no final nós extraímos a raiz. Se nós temos a hipotenusa para calcular os catetos, nós também extraímos no final a raiz. Então a gente numera, coloca lá no numerador raiz, 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 e numera. O 30 é o primeiro, o 45 é o segundo, o 60 é o terceiro. Quando a gente resolve essas operações, raiz quadrada de 1, 1 dividido por 2 dá 1 meio, dá o seno de 30. Raiz de 2 não se utiliza aquele valor que a gente está habituado, 1,4, a gente deixa raiz de 2 dividido por 2. E assim, no 60, raiz de 3 sobre 2. Quando nós encontramos o seno,
para construir a linha dos cossenos é só copiar invertido, ou seja, o seno de 60 vai passar a ser o cosseno de 30, o 45 continua e o meio vai lá para o final. Depois, nós vamos ver por quê, mas exatamente assim. Como é que eu vou calcular a tangente? Só dividindo o seno pelo cosseno. Então, a Prof. Beth já está dizendo para vocês que existem duas funções trigonométricas fundamentais, o seno e o cosseno. Quando eu sei o seno e o cosseno de qualquer arco, qualquer ângulo, eu sei todas as suas funções trigonométricas. Ok? Então, essa tabela ela é extremamente importante, nós vamos continuar usando, nós teremos que sempre saber esses valores. Então, por isso que eu estou comentando com vocês como é que se monta essa tabela sem fazer decoreba. Ok? Vamos então continuar o nosso estudo. Nós vamos começar a resolver um pouquinho de exercícios, relembrar o que vocês fizeram. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para alguns detalhes, tá? Que agora no segundo grau vão fazer a diferença, tá? Então, o nosso primeiro exemplo diz assim: Júlio está prestes a descer uma rampa de skate. A rampa tem o comprimento de 4,2 metros e o ângulo que a rampa faz em relação ao solo é de 45 graus. Observe o desenho a seguir. Aí está o nosso desenho, tá? Qual será a distância percorrida por Júlio até atingir o solo? Do ponto mais alto até aqui embaixo, quanto ele vai ter percorrido. E aqui está o detalhe, gente. Adote raiz de 2 igual a 1,4. Só vou substituir raiz de 2 ou raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, se o exercício informar. Se não, a gente vai trabalhar o tempo todo com o radical. Raiz de 2, com raiz de 3, com raiz de 5, com raiz de 6. Se for um radical como raiz de 12, eu tenho que voltar também lá para o nono ano e lembrar que a raiz de 12, eu vou com o 12 lá para o meu rascunho, eu faço a decomposição, vai me dar 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado dentro da raiz, simplifica o expoente com a raiz, o 2 sai de dentro da raiz. E o 3, como tem expoente unitário, fica dentro da raiz. Então, raiz de 12 seria a mesma coisa que 2 raiz de 3. Essa também é uma competência, uma habilidade que nós temos que ter para trabalhar na trigonometria do triângulo retângulo e do ciclo trigonométrico. Tá bom? Então, vamos continuar. Olhei para a minha figura, tem um ângulo, uma medida de um lado e eu quero calcular a medida de outro lado. Eu tenho, em relação ao ângulo de 45, a medida do meu cateto adjacente. Por quê? Porque o comprimento da rampa é a minha hipotenusa e é justamente aquilo que eu quero calcular. Então, olhando para a figura, eu tirei os seguintes dados. Eu tenho o cateto adjacente 4,2, tenho que achar o valor da hipotenusa e tenho o meu ângulo de 45 graus. Como eu tenho um ângulo, vou escolher uma razão trigonométrica. Qual delas? A que usa cateto adjacente dividido por hipotenusa, que relacione essas minhas duas medidas, a que eu tenho e a que eu quero. Então, nesse caso, nós vamos trabalhar com o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Vamos substituir o nosso ângulo, é o cosseno de 45, que vale raiz de 2 sobre 2. Nosso cateto adjacente, que vale 4,2. Nossa hipotenusa, x. Então, agora, nós vamos fazer o produto de meios extremos. Por quê? O que nós temos aqui? Nós temos uma proporção. O que é uma proporção? Uma igualdade entre frações. Como se resolve? Fazendo produto de meios e extremos. O famoso produto x que vocês dizem. Então, nós vamos ter raiz de 2 vezes x igual a 2 vezes 4,2. Ou seja, raiz de 2 vezes x igual a 8,4. E eu já substituí porque o exercício informou o raiz de 2 por 1,4. E aí, vou fazer a divisão de 8,4 por 1,4 e o meu x vai dar 6. Então, o comprimento da rampa é de 6 metros. Gente, vejam que
que nós estamos trabalhando nesse primeiro vídeo é justamente o que vocês faziam para resolver exercícios lá no nono ano. Então, esta parte eu só estou revisando porque eu vou usar conceitos que estão aqui, estendê-los, estou repetindo, para uma circunferência e usá-los dentro de uma circunferência. Na realidade, a trigonometria é levar o triângulo retângulo para dentro de um ciclo trigonométrico, para dentro de uma circunferência. Não se assustem, é muito fácil. Quando nós iniciamos essa videoaula, eu coloquei esse exemplo lá para vocês. Qual é a altura do prédio? Tá? Então, assim, muitos alunos sempre no nono ano, como que se resolve isso? Gente, vocês receberam informações sobre triângulo retângulo. Então, eu tenho que olhar para esta figura e identificar quantos triângulos retângulos eu posso observar nesta figura. Nesta figura, eu observo 2 triângulos retângulos. Então, quais são esses triângulos retângulos? O primeiro a ser observado é esse pequenininho aqui, que tem um ângulo de 60 graus e a medida da altura do nosso prédio. Esse é o primeiro dos nossos triângulos retângulos. Tá? O segundo não é o que vai do 30 graus até o 60, porque ele não é retângulo. O segundo triângulo retângulo é aquele que eu observo em todo, como eu digo, é o maior dos triângulos retângulos que se forma entre o prédio, o chão e aquela reta inclinada. Então, o que eu observo aqui nesse pequenininho? Que me falta essa medida que depois lá no triângulo maior vai me fazer diferença. Então, essa medida dos 60 até a altura aqui, eu chamei de x. E, ao mesmo tempo, eu já fui identificando que, em relação aos 60 graus, o meu H é o cateto oposto e o meu X é o meu cateto adjacente. Mas agora eu vou desenhar o outro triângulo, o maior. Então, ele tem um ângulo, de elevação de 30, ele tem um cateto oposto, que eu chamo de altura, e um cateto adjacente que vai 60 mais a medida x. Então, também já identifiquei quem é o meu cateto oposto, quem é o meu cateto adjacente. Vejam que para calcular o valor do H, eu preciso da medida x. Então, nós vamos começar, não temos nada mais a não ser cateto oposto e cateto adjacente em todos eles. Então, nós vamos iniciar trabalhando com o nosso triângulo menor lá em cima. Lá, tangente, porque é cateto oposto e cateto adjacente. As medidas que eu possuo são cateto oposto. Então, usei a tangente. Tangente de 60 igual a H sobre X. Vou lá na minha tabela de arcos notáveis. A tangente de 60 é raiz de 3, H sobre X. Fazendo produto de meios extremos, eu tiro que o meu H é raiz de 3x. Aí, nós continuamos. Não conseguimos achar o H nem o X, professora. Então, deixa esse triângulo, vamos para o outro. No outro triângulo, nós também temos o cateto oposto, também temos o cateto adjacente. Mudou o ângulo, mas vamos usar a mesma função. Nem sempre é a mesma. Nesse caso, é. Então, nós vamos usar de novo a tangente do ângulo. E vamos fazer tangente de 30 igual cateto oposto H sobre cateto adjacente 60 mais x. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, H sobre 60 mais x. E nós vamos fazer novamente o produto de meios extremos. Então, nós vamos fazer raiz de 3 que multiplica 60 mais x igual a 3 vezes H. Só que o meu H eu já fui lá em cima. É raiz de 3x. Já substituí o meu H pela expressão que eu encontrei lá no primeiro. Como eu tenho um raiz de 3 no primeiro membro, multiplicando, e o raiz de 3 no segundo membro, também multiplicando, eu só tenho multiplicações ali, eu vou simplificar e vou tirar que 60 mais x igual a 3x. Consequentemente, 60 igual a 2x, meu x vale 30. Achando x igual a 30, o que o exercício queria? A altura do meu prédio. Então, eu simplesmente vou lá em cima, no h igual a raiz de 3x, e escrevo que a minha altura é 30 raiz de 3.
O exercício não falou adote raiz de 3 igual a 1,7 e eu não vou substituir. Vamos a mais um e último exemplo para a gente dar mais uma lembradinha, né? Relembrar mais um pouquinho o que nós estamos estudando. Uma coruja está pousada em R, ponto mais alto de um poste, a uma altura H do ponto P no chão. Ela é vista por um rato no ponto A, no solo, sob um ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura abaixo. O rato se desloca em linha reta até o ponto B, de onde vê a coruja agora, sob um ângulo de 45 graus com o chão e a uma distância BR de medida 6 raiz de 2 metros. Vejam, BR é uma medida inclinada de 6 raiz de 2 metros. Com base nessas informações, estando os pontos A, B e P alinhados, quer dizer que o A não está mais para cima, nem mais para baixo do B, nem do P. Todos estão na mesma direção. E desprezando-se a espessura do poste, pode-se afirmar, então, que a medida do deslocamento de A para B, medida de A para B, é isso que nós queremos calcular, em metros é. Bem, novamente, né, gente? Nós estamos olhando para a figura, estamos visualizando dois triângulos retângulos. Vamos identificar esses dois triângulos retângulos, tá? Nós temos o triângulo BPR, nosso primeiro triângulo, o menorzinho, que tem um ângulo de 45 graus, uma hipotenusa de 6 raiz de 2 e uma altura H. Essas são as informações. Então, eu tenho, para este ângulo, a medida da minha hipotenusa, a medida do cateto oposto, e eu estou precisando também encontrar a medida do seu cateto adjacente, que eu chamei de Y. E temos um outro triângulo, o triângulo ARP, então, que tem um ângulo de 30 graus, uma altura H, e a base é o X do A até o B, mas do B até o P eu chamei de Y, então eu tenho uma base X mais Y, e não tenho a medida da sua hipotenusa. Então, vou passar para o próximo slide para a gente poder identificar as figuras e começar a trabalhar. Tá? Eu só aqui identifiquei, então, aquilo que eu tinha já falado, o cateto oposto do primeiro, cateto adjacente, hipotenusa, e no segundo, cateto oposto, cateto adjacente e o meu ângulo. Então, vamos trazer do nosso slide anterior para cá os nossos triângulos retângulos. Então, nós tínhamos o pequenininho e nós identificamos, então, a hipotenusa, o cateto oposto, o cateto adjacente. Tá? E o nosso triângulo maior lá, em que nós tínhamos o cateto oposto e o nosso cateto adjacente com relação ao 30 graus. Como nós temos que calcular o valor do x, que está no cateto adjacente do maior dos nossos triângulos, para poder calcular este x, nós temos que ter o y. Então, vamos voltar lá para o nosso primeiro triângulo e calcular o y. Vejam que também, para poder encontrar o x, nós precisamos da altura. Então, nós vamos trabalhar lá no nosso primeiro triângulo e calcular tanto o y quanto o x. Vamos iniciar pelo y. Nós temos cateto adjacente, conhecemos a medida da hipotenusa, vamos trabalhar com o cosseno. Então, nós vamos fazer cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Nosso ângulo, 45 graus. Cosseno de 45 igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Nosso cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, nosso cateto adjacente é y e a nossa hipotenusa é 6 raiz de 2. Bem, vamos fazer o produto de meios extremos, então nós vamos tirar aqui 2y igual raiz de 2 vezes 6 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2, 2 vezes 6, 12. Então, tiro que 2y igual a 12, portanto, o nosso y é igual a 6. Agora, vamos calcular o nosso h. Vejam que agora, quando eu vou calcular o meu h, eu posso usar o valor que eu já encontrei. Eu sei que os y vale 6.
Tá? Então, eu posso continuar usando o seno de 45 igual a h sobre hipotenusa, mas também posso usar a tangente de 45, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como a tangente de 45 é igual a 1, vai se tornar mais fácil trabalhar com a tangente de 45. Isso vai da habilidade, né, de cada um. Então, eu utilizei a tangente. Tá? Para encontrar o h, eu usei a tangente de 45, que é o h sobre o y. A tangente de 45 é 1, h sobre 6. Eu tiro que a altura desse prédio, né, desse poste, é de 6 metros. Bem, agora vamos para o nosso triângulo menor. No maior. No triângulo maior, não adianta, nós só temos cateto oposto e cateto adjacente. Temos que trabalhar com a tangente. Então, a tangente de 30 será h sobre x mais 6. O h nós temos, é 6, o y nós temos, então a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, h sobre x mais 6. Vamos fazer o produto de meios extremos, raiz de 3 que multiplica x mais 6 igual a 18. Como lá no enunciado dizia que era para adotar raiz de 3 igual a 1,7, nós vamos fazer essa substituição antes de aplicar a distributiva. Então, nós vamos escrever 1,7, que multiplica x mais 6 igual a 18. Vamos aplicar a distributiva, 1,7x mais 6 vezes 1,7 dá 10,2 igual a 18. Isolando o x, 1,7x igual a 7,8. Portanto, meu x é 7,8 dividido por 1,7, 4,58. Então, o meu ratinho para ir de A para B andou aproximadamente 4,6 metros. Essa seria a resposta ao nosso exercício. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham relembrado essas informações, porque elas nos serão de grande valia no estudo da trigonometria no ciclo trigonométrico, principalmente essas definições, seno, cosseno e tangente. Volto a dizer para vocês que as duas funções básicas são seno e cosseno, e nos próximos vídeos, nas próximas videoaulas, vou provar para vocês que quem sabe seno e quem sabe cosseno sabe todas as funções trigonométricas. E não se esqueçam, não são apenas 3, são 6 funções, e que nós vamos ter que aprender as suas definições. Seno, cosseno, tangente, tá? Cotangente, o inverso da tangente, secante, o inverso do cosseno, cossecante, o inverso cossecante e o inverso do seno. Vejo vocês na próxima videoaula. Um beijo.